América na rodada de número 14 do Campeonato Brasileiro. O jogo foi no sábado à noite no Couto Pereira. Foi a primeira vitória em casa. Foi a segunda vitória do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Resultados que aconteceram na segunda e no sábado, semana passada, tiraram o Coritiba da lanterna do Brasileirão. Vamos destacar então o Coxa. TT Mota, boa tarde. Uma ótima tarde para você, Linhares. Um grande abraço a todos ligados aqui no Bate-Pronto Curitiba. Pois é, foi debaixo de chuva e mesmo assim o torcedor alviverde fez a sua parte. Mais de 24 mil torcedores compareceram ao Couto Pereira para acompanhar a primeira vitória do Verdão jogando em casa. Vitória em casa que não via desde o dia 15 de fevereiro, quando o Coritiba venceu o Londrina por 1-0 no Campeonato Paranaense. No Brasileirão, foi a primeira vitória, os primeiros 3 pontos conquistados ao lado do seu torcedor. Claro que o América começou pressionando, logo nos primeiros minutos já teve uma bola na trave, em seguida abriu o placar, mas nesse jogo diante do América, o Coritiba apresentou um poder de reação e conseguiu a vitória, conseguiu a virada. O gol de empate do Coxa foi marcado pelo Aleph Manga, o Robson fez o segundo e já nos acréscimos, nos minutos finais, o Vitor Luiz fazendo o terceiro gol do Verdão e decretando a vitória do Coritiba no Couto Pereira. Vitória importantíssima porque deixou para trás um adversário direto, um adversário de 6 pontos e vencendo o América, Coritiba deixa a lanterna da competição. Agora o Coxa aparecendo na 18ª posição com 10 pontos ganhos, superando na tabela de classificação o Vasco e o próprio América Mineiro. Depois da partida a gente conversou com alguns jogadores e o atacante Robson falou da importância desta vitória jogando em casa. Quase que não acabava nunca, parecia ser eterna, mas graças a Deus com muito trabalho, muita entrega de todos e com o apoio dele a gente está saindo e conquistando nossos pontos. Tirando o peso das costas, como ele disse, é uma fase que parecia não acabar. Na entrevista coletiva, o técnico Thiago Kozlowski também falou da importância desses 3 pontos e de conseguir uma vitória ao lado da torcida. E era um compromisso nosso hoje que a nossa torcida voltasse feliz para casa, né? Aí você pode dividir a felicidade em 2 momentos, né? Primeiro, a felicidade de ver uma equipe aguerrida, uma equipe que não se entrega, uma equipe que honra a camisa que veste. E a segunda situação é a vitória, né? Então a gente veio preparado hoje para as 2 situações. Enfrentamos uma equipe, logicamente, muito bem treinada pelo Mancini, uma equipe que já está há muito tempo jogando de uma forma, né? Com grandes jogadores. E o Coritiba se superou, né? Se superou dentro das suas limitações, né? Que nós tivemos hoje durante o jogo. E graças a Deus nós conseguimos sair com a vitória. Se superou. Uma coisa que a gente não via nas outras partidas, né? O Coritiba saía perdendo no início do jogo e não tinha esse poderio de reação mostrado diante do América Mineiro. Vitória importante, vitória de 6 pontos que tira o Verdão pela primeira vez da lanterna da competição. Felipe Dalck. TT, o Coxa fez uma boa partida. Os primeiros 10 minutos do Coxa foram bem diferentes, assim, no sentido de tava todo mundo muito desatento, muitos erros. Eu critiquei muito, por exemplo, no gol, a falha geral da defesa, porque começa o jogo, o Fran Sérgio, que estava estreando, tudo bem, ainda sem ritmo, ainda sem entender tanto como é retornar para o futebol brasileiro depois de tanto tempo, estava errando tudo, né? Com 1 minuto de jogo, 40 segundos, para falar bem a verdade. Ele errou um passe, dá contra-ataque, o Everaldo acerta um chute no travessão. E daí com 7 minutos, um cruzamento do lado direito. O Kusevich atrapalha o Luan Poli de sair do gol. O Luan Poli sai errado, a bola sobra no pé do Fran Sérgio e o Robson dá um carrinho no Fran Sérgio. Cara, são 4 jogadores errando praticamente no mesmo lance, 3, né? Essa eu vou eximir o Fran Sérgio, porque pra mim o culpado foi o Robson, ele dá um carrinho no Fran Sérgio dentro da grande área. E daí, obviamente, que o Fran Sérgio não consegue nem ficar em pé, a bola sobe pro Juninho, o Juninho faz o gol. Então, olha, o Coxa demorou pra ter uma chance. O Coxa tem a primeira chance com 12 minutos.
né? Um puxado de contra-ataque do Marcelino Moreno, que mais uma vez foi bem, mais uma vez. E o Robson fez um jogo de superação, porque vocês sabem que eu critico muito o Robson. Acho que ele precisa evoluir tecnicamente. Não sei se consegue, pra ser muito sincero, por conta da idade já, né? Já tem 30 anos o Robson. Pau que nasce torto, morre torto, né? Nunca se endireita, né? Ah, mas eu acho assim, até estava comentando com a TT pela manhã, enquanto a gente estava trabalhando aí na produção do Bate Pronto, o Robson pode ser questionado em algumas coisas, mas há uma coisa que eu acho que o Robson é inquestionável, que é a vontade dele quando ele entra em campo. Determinação. Né? Ele é um dos caras que joga com a alma, né? Com o coração. Ele tem sido um cara muito importante, inclusive nessa fase ruim do time. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Podemos dizer que Robson é o malvado favorito. Galera critica, e ele foi lá e fez o gol. O Robson, o que me incomoda muito nessa situação dele é que ele erra muitos lances determinantes. Claro que em momentos ele vai acertar. Só que ele erra muito domínio, ele erra muito passe, ele erra finalizações, ele tem tomadas de decisões extremamente questionáveis. Tem um contra-ataque que tá 3 contra 1 do Coritiba e a bola sobra no pé dele. Ele podia ter o tempo da vida pra ajeitar, dar um tapa na frente, entrar na área e cruzar pra trás. A bola vem vindo, ele tenta cruzar de primeira. Bota lá na bandeirinha de escanteio. Sabe? Então, são atitudes que eu me questiono muito. E eu sempre falo isso nos jogos do Atlético, do Canóbio. O Atlético gastou uma grana alta no Canóbio. Até o Vitor Roque chegar, o Canóbio era a maior contratação da história do Atlético em termos de valores. E o Canóbio tem tomadas de decisões absurdas muitas vezes. E esse é o meu questionamento com o Robson. Mas é impossível falar desses dois jogadores, dos dois times, questão de vontade, questão de raça, questão de determinação, em questão de se doar dentro de campo. E o Robson faz isso. E algumas vezes ele vai lá e acerta, como ele acertou aos 43 do primeiro tempo, que ele deu uma balançada, o zagueiro ficou e ele soltou uma paulada. Golaço do Robson, inclusive. Exato. Foi bem. E ele é um cara assim, né? O Zago escalou ele pra jogar de lateral direito e ele foi, né? Sem medo de ser feliz, né? Assim, então é um cara que ele não tem tempo ruim pro Robson, né? Isso é uma virtude que eu enxergo no jogador. Claro que ele tem algumas deficiências técnicas que, né? Como você falou, não sei se dá pra aprimorar ainda. Acho que não, mas acho que dá pra trabalhar na parte nisso, né? Ele compensa nisso tudo. Então, cara, Eu acho até que o Coritiba, se tivesse 11 Robsons, assim, em termos de vontade no time, a situação não era essa que tá aí no campeonato, né? Tava bem melhor. O problema é que daí ninguém acerta muita coisa. Mas pelo menos já tá com vontade, né? Enfim, mas eu enxergo virtudes no Robson, acho que ele existem virtudes. Ele é um cara que faz os seus gols, ele, né, tem seus momentos, claro que tem também momentos questionáveis, como você falou, de tomadas de decisão, de capricho, de refino técnico no trato com a bola, mas eu acho que ele tem sido, dentro da situação que o Coritiba está vivendo, um cara importante aí dentro dessa recuperação também, né? Ele foi um cara que o Coritiba trouxe vários jogadores e ele foi se mantendo como titular, né, na maioria dos jogos, né, como uma boa opção, como uma boa alternativa e, enfim, ele dá a sua parcela de contribuição como está dando agora. E daí o segundo tempo do Coxa foi muito aquém do primeiro, né? Primeiro tempo, quando o Coxa se acerta ali com 10, 12 minutos, o Coxa evolui muito. Tanto que faz o gol aos 39, né? Com o pênalti que sai aos 36, aos 43 já vira o jogo. E daí o segundo tempo é um domínio bem grande do América. Sem criar tanto, pra ser bem sincero. É aquele domínio meio sem conseguir criar oportunidades. Toca a bola pra lá, pra cá, o Coxa defendendo bem, criou pouquíssimo. E o América não conseguiu fazer o gol. O Coxa foi lá e matou o jogo. No último lance do jogo, inclusive. Não. Uma jogada de luta do Robson, inclusive, que sobra pro Manga, o Manga dá o tapa pro Diogo, o Diogo cruza pra trás, o Vitor Luiz faz o gol. Então foi uma vitória importante em vários sentidos, como tinha sido vitória importante em vários sentidos contra o Goiás, que não vencia há 4 meses, não vencia fora de casa, nunca.
né, em termos de Campeonato Brasileiro, conquistar a primeira vitória naquela situação, naquela circunstância, jogar fora de casa e vencer, foi muito bom. Só que precisava voltar a vencer no Couto. Porque o Couto sempre foi a Fortaleza. Sim, claro. E daí, pô, quase 5 meses. A última vitória no Couto tinha sido dia 15 de fevereiro. E eu acho que isso tava pesando também, Dalk, nas costas dos jogadores. Claro que saiu parte do peso ganhando a primeira partida diante do Goiás, mas o fato de não vencer ao lado do torcedor, e até o Robson falou que parecia que essa fase não ia passar. E dá essa resposta pro torcedor Coxa Branca, até porque o torcedor Coxa Branca, mesmo com o time na lanterna grande parte da competição, vinha fazendo seu papel. Média sempre de 20 mil torcedores. E tava saindo de todo jogo vaiando, né? Pois é. Porque não tinha o que fazer. Porque era derrota ou empate. Tava ganhando até os 40 do segundo tempo, levava empate ou perdia. Fez alguns jogos razoáveis contra o São Paulo, contra o Vasco, né? Mas acabou primeiro entregando... tempo contra o Inter, que daí perdeu depois. O Atlético Mineiro, né? Que fez um bom primeiro tempo, que depois acabou perdeu. Derrotado também. Mas enfim, né? Atuações em casa não estavam agradando o torcedor, que criou muito a expectativa, né? Criou-se aquela ansiedade enorme da primeira vitória. A última vez que tinha vencido no Couto Pereira tinha sido aquela disputa de pênaltis contra o Criciúma, né? Pela Copa do Brasil, né? Que não foi uma vitória no tempo normal, mas foi uma vitória, uma conquista, né? Foi uma conquista, uma classificação, né? Agora, deixa eu só falar uma coisa antes da gente passar pro Atlético, porque eu acho que essas duas vitórias só mostra o quanto o Zago estava equivocado. E o quanto a diretoria demorou pra perceber entender. Isso. Precisou que o cara pistolasse na frente de todo mundo, do Brasil inteiro. E não sei se ele não tivesse falado o que ele falou na coletiva lá, tivesse guardado... Não teria sido demitido. Ele não teria sido demitido. Eu acho que não. Eu também acho que não. Estaria aí até hoje com 3 zagueiros, perdendo pro Goiás, perdendo pro América. Empatando com o América. Enfim, sei lá, né? Mas... E serviu para dar uma sacudida ali no ambiente, porque a partir daquela entrevista, não só o Zago foi demitido, como o Coritiba começou a mexer no elenco também. Alguns jogadores foram dispensados. Foram 7 já, né, TT? Enfim, 8. E aí houve a chegada de outros jogadores, as contratações ainda continuam acontecendo aí na janela que permanece aberta, né? Sim. Mas daqui a pouco fecha também. Coritiba está anunciando aí a chegada agora do Maurício Garcês, que jogou com o Edu lá no Brusque, né? Em 2021, né, TT? 2020, 21. 21. 20 ele já estava no Brusque, mas 21 foi que ele jogou com o Edu. Já a gente vai trazer aí os números do Garcês. Exatamente. E formou, né, dupla o Edu na referência, ele pelo lado esquerdo, né? Pode ser uma alternativa aí pro Kozlowski, né, se for efetivado, continuar dirigindo o time, utilizar aí na sequência. Ou para alguém que